Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. Hoje estudaremos a lição de número 2, que tem como título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. A nossa revista é a revista do terceiro trimestre do ano de 2023. Esta que tem um título geral que diz assim: A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Bom, mas antes, permita-me me apresentá-lo. Eu sou Davi, sou professor de escola bíblica dominical há mais de 10 anos e hoje eu quero compartilhar com você acerca destas verdades em que nós estaremos aprendendo hoje. Nós que estudamos e participamos mais ativamente da escola bíblica, entendemos que há uma necessidade de aprendermos cotidianamente as verdades bíblicas para não sermos enganados, principalmente no momento em que nós vivemos hoje, e iremos aprender não só nessa segunda aula, como também durante todo o trimestre, como devemos nos comportar diante do mundo em que nós estamos hoje. Um mundo cada vez mais corrupto, um mundo cada vez mais difícil de sobreviver, principalmente para os cristãos. Mas antes de continuarmos, eu já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar também o sino de notificações, diariamente quase, 2 a 3 vezes na semana, conteúdo novos sendo postado para te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Mas sem perda de tempo, nós iremos então já dar início. A nossa lição tem o textuário. E o textuário da nossa lição diz o seguinte. Deixa eu compartilhar aqui com você. Diz assim: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo de número 20. Aqui Paulo está escrevendo a igreja de Romanos. E quem é a igreja de Romanos? Digo isso para que possamos entender o contexto e para que possamos já dar a introdução da lição, entendendo cada parte e cada mensagem que ela vai trazer para as nossas vidas no dia de hoje. Bom, a princípio Paulo escreve a lei para a igreja de Romanos, e a igreja de Romanos ele é composta por judeus e não judeus, que são então os gentios, aquelas pessoas que não fazem parte da linhagem de Israel, não fazem parte ali das 12 tribos de Israel. O que acontece? Acontece que os judeus se achavam superiores aos gentios. Todavia, nós sabemos que Deus ele se manifestou em primeira mão aos judeus. Isso sem dúvida alguma. Deus instituiu o povo de Israel como o seu próprio povo. Foi Deus quem estabeleceu o povo de Israel. Então, os judeus vindo de Israel recebeu as primícias do evangelho. O próprio João ele descreve que Jesus veio para os seus, que no caso seriam os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto, isto é, nós gentios, que o receberam, são dados o direito de serem feitos filhos de Deus. E por isso existia aquela discussão, quem era melhor, quem era pior, mais ou menos pecadores. Um porque se achava estar debaixo da lei de Deus entregue a Moisés no deserto, e os outros eram menos merecedores na visão deles. Então Paulo começa a falar, nenhum e nem outro será justificado mediante a lei. A partir de agora, nós somos justificados mediante o sacrifício de Jesus Cristo que foi ali na cruz do Calvário. O sacrifício vigário que nos dá a possibilidade de sermos perdoados e de estarmos realmente na presença de Deus, ou seja, de nos reconciliarmos com o Senhor. Então, por isso que Paulo vai e escreve esta passagem aí para os irmãos. Nós percebemos também aqui na verdade prática, que diz assim: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Bom, nesse ponto aqui, eu não vou muito na linha de pensamento do comentarista, mas isso é uma particularidade minha, é claro. Você pode discordar, como também pode concordar. Por quê? O que acontece? Acerca da regeneração e da reconciliação através de Jesus, isso é inquestionável. Isso aqui está realmente correto.
Agora, colocar toda a culpa do pecado para Adão e Eva lá no jardim é complicado. Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos. De um jeito ou de outro, todos nós um dia pecou. Paulo ele vai descrever ainda em Romanos que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, como o próprio Jesus fala quando vão apredejar então aquela prostituta, a qual ele diz, ora, aquele que nunca pecou que atire, ou que não tenha pecado que atire a primeira pedra. A própria Bíblia vai dizer que Deus ele procurou na terra um justo sequer e não achou. Não achou um sequer. E a proposta no Jardim do Éden era uma proposta muito grande. Qual foi a proposta? Não, a proposta foi, se você se alimentar deste fruto, você será igual a Deus, conhecedor tanto do bem quanto do mal. Você não vai mais precisar de Deus. Você não vai precisar mais estar dependente de Deus. Você será igualzinho a Deus. Então a proposta e a tentação foi muito grande. E isso nós precisamos. Hoje as pessoas pecam por muito menos. Então, nós não podemos colocar a culpa tão somente em Adão e Eva, porque todos nós, de uma forma ou de outra, pecamos. E ainda pecamos nos dias de hoje. Mesmo conhecendo a Cristo, nós escolhemos pecar. Essa é uma escolha nossa. Então, aí eu fico com aquela de Lamentações. Salomão, quando escreve, ele diz, do que se queixa, pois, o homem, queixe-se, pois, então, dos seus próprios pecados. Então, vamos nos queixarmos exclusivamente de nossos pecados. Temos aí, então, a leitura bíblica diária, que você deve estar acompanhando durante toda a semana. Tem aqui as passagens bíblicas para cada dia da semana. E temos também a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao versículo de número 20. Eu aconselho a você a ler todo o capítulo, para que você possa realmente compreender melhor, para que você possa entender o seu texto dentro do contexto, para não vir, é claro, aquele famoso pretexto. Então, continuando, essa nossa lição ela é dividida em 3 tópicos. Temos o primeiro tópico aqui que vai falar sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa. A Bíblia, a teologia em si, ela tem várias matérias. E uma das matérias é a armatiologia, que é a doutrina, o estudo do pecado. Não assim que a gente vai estudar o pecado para pecar, mas as causas em que nos leva a pecar e as consequências que nos traz o pecado. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então vamos entender que o ser humano ele está corrompido. Quando vamos falar acerca de natureza, como no primeiro tópico vai tratar da natureza do homem pecaminosa, precisamos entender uma coisa. Inclusive eu tenho até um vídeo também de uma escola bíblica dominical gravado aqui, eu vou deixar no link da descrição para que você possa também acompanhar, onde nós estudamos acerca de como Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, quando Deus formou, ele formou o homem à base do seu próprio caráter. A sua própria natureza era quem estava ali gerando o homem. Então o homem herda em primeiro lugar, a natureza divina, a natureza de Deus. Só depois da corrupção é que o homem gera uma outra imagem semelhante a dele, já caído, já decaído, que foi Sete. Aí a Bíblia vai falar que quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Porém, depois que o homem pecou, ele corrompeu-se esta natureza que ele tinha de Deus. Foi completamente corrompido, porque Deus ele não fez o homem incorruptível. Deus ele é tão amoroso que ele deu a possibilidade do homem escolher segui-lo ou não. Neste ponto, nós percebemos que Deus ele é um ser realmente extraordinário. Ele não quer que nenhum de nós venhamos nos perder ou que venhamos a pecar, mas que tenhamos, assim como ele, o amor fraternal, que nós venhamos ter o caráter de Deus. Por isso ele se espelhou nele mesmo para ser criado o homem. Mas o homem ele se desvia, foi enganado
E Deus ele permitiu com que isso acontecesse. Isso chamamos de o livre-arbítrio. Então nós temos o direito de escolher e nem sempre sabemos escolher como de fato é. Então, temos hoje uma natureza corrompida. Nós não somos incorruptíveis. Podemos até, por algum período de tempo, ser perfeito, que é o momento em que nós não temos pecado. Então, diante de Deus, nós estamos aptos a entrar no céu. Como no céu não entra ninguém em pecado, e a imperfeição é o pecado, se nós somos regenerados em Cristo, perdoados e mantermos essa perfeição na presença do Senhor, então nós entraremos no reino dos céus. E tem-se aqui, então, no primeiro subtópico, a definição, então, de pecado. O que é pecado? Ora, pecado é a transgressão da lei. Pecado é errar o alvo, acertar o alvo errado, como o comentarista ele vai descrever. Não é apenas errar, mas também errar o alvo completamente, acertar, mirar no lugar errado, digamos assim. Bom, acontece que o pecado que nós vamos entender é tudo aquilo que desagrada a Deus. É tudo aquilo que nós, de forma voluntária e até mesmo muitas vezes premeditado, vamos escolhemos então aquilo mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que aquilo é proibido de se fazer, e nós vamos lá fazendo. Resumindo, pecado é a quebra da lei de Deus. Lá no paraíso, no Jardim do Éden, só existia uma ordem: não coma deste fruto. Somente isso. E uma única ordem. Lá no paraíso, o ser humano se corrompeu. Imagine só. Depois disso veio os 10 mandamentos, depois dos mandamentos veio outros preceitos que foram sobrescrevendo sobre os primeiros 10 mandamentos, chegando a um total de 613 ordenanças. Por isso que Paulo fala, ninguém será justificado pela lei, porque a lei ela só condena a nós. Cada vez em que uma lei era gerada, era criada por Deus, o homem quebrava e vinha uma outra se tornando ainda cada vez mais e mais pesados. Porém, Jesus ele veio para nos resgatar da lama do pecado, nos trazer de volta ao caminho dos céus, nos mostrar a luz. Por isso que a Bíblia fala, né? O próprio Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim, porque Jesus nos ensina o caminho que devemos seguir. Então, o pecado nada mais é que a transgressão dos mandamentos do Senhor. É a transgressão, então, da lei. Aí aqui ele tem Gênesis capítulo 4, ele fala, nessa passagem de Gênesis capítulo 4 é uma passagem muito interessante, que vai dizer assim, Deus fala para Caim antes de matar Abel, eis que o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Neste ponto eu costumo dizer que existe duas portas para o homem. Existe a porta da frente, que o homem pode abrir e pode fechar, e existe a porta do fundo, que geralmente é o pecado que está forçando, tentando entrar de qualquer jeito. Está tentando arrombar. Na porta da frente, lembra de Apocalipse capítulo 3, 20? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele ceará comigo. Então, Deus, se você abrir a porta para Deus, a porta da frente, quando Deus chamá-lo pelo seu nome, você aceitar o seu chamado, ele vai fazer parte da sua vida, ele vai fazer parte da sua casa. Porém, existe uma outra parte, alguém tentando forçar, querendo entrar de qualquer forma, que é o pecado. Só que quando ele entrar, ele vai destruir a tua vida. Ele vai destruir completamente. Você não só vai desobedecer, como você vai errar completamente o alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é a comunhão com Deus. O nosso alvo é a comunhão com Jesus. Então não vamos errar. O pecado é a transgressão da lei. E o pecado ela está lá na porta do fundo, tentando entrar de qualquer forma. Então, dando continuidade, temos aqui também a universalidade do pecado. Ora, nesse ponto aqui, a Bíblia fala que a morte entrou através de um homem. E através também de Jesus, como homem, Deus, ele aniquila completamente a morte. A morte e a vida. É o direito de escolha de cada um de nós
E Deus ele fala lá em Deuteronômio para o povo de Israel: Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. E então Deus ele dá o conselho: escolhe, pois, a bênção, porque morrereis, ó Israel. E é o que Deus fala conosco no dia de hoje, nesse exato momento. Porque iremos escolher a maldição ao invés de escolhermos a bênção. Porque nós não vamos escolher obedecer a Jesus, a qual temos a garantia da redenção, a garantia da vida eterna, a garantia do perdão, e vamos obedecer ao pecado. O pecado vai chegar até nós e vai nos chamar: peca fulano, peca João, peca Davi. E então Davi vai lá e se prostra diante do pecado e diz: sim, meu Senhor. Quando Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Nós somos livres em Cristo Jesus hoje. Nós estamos livres. A Bíblia vai dizer que todo mundo pecou, mas nós temos a oportunidade de nos libertarmos, sermos redimidos desta degeneração que é total, dessa corrupção total. Aliás, esse é o terceiro subtópico da nossa lição. Deixa eu compartilhar aqui com você. O terceiro tópico vai falar aqui, ó. Corrupção total, que é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nós nos acostumamos com o pecado de tal forma que nós crescemos pecando, nós vivemos pecando, a todo momento nós pecamos. E o pior não é nada. O pior é que nós nos aviciamos no pecado. Muitos de nós estão viciados no pecado. Tanto é que se você falar mal do pecado para alguns, você vai achar uma briga. Se você pregar sobre o pecado, muitas vezes, nas igrejas, as pessoas vão te chamar para pregar ali uma vez só. Você não volta a segunda. As pessoas se sentem ameaçadas. E o Evangelho de Cristo é justamente essa. Qual foi a primeira pregação de Jesus? A primeira pregação está lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Todo mundo pecou, eu pequei, você pecou, não tem ninguém desculpável quanto a isso. E pela lei estamos todos condenados, mas pela graça de Cristo nós podemos ser salvos. Quanto a isso, não existe melhor ou pior. Todos nós dependemos de Deus. E então temos aqui a o segundo tópico, que vai falar sobre as teologias modernas. E aqui no primeiro tópico, subtópico, ele vai falar sobre a teologia do pecado social. Isso aqui é muito interessante. O pecado social, ele há muito tempo foi disseminado como a pessoa boazinha, a pessoa que dá esmola, né? Estava mais voltado para aquelas pessoas que estavam pobres, para a desigualdade social, a fome, as pestes, a falta de moradia. As pessoas focavam mais naquela questão material, no problema material, e não no espiritual. A preocupação deles estava no material. Entendeu? E aí o pecado era algo subjetivo. Não era tanto assim como a Bíblia nos descreve. E até mesmo utilizavam-se muito acerca da Bíblia para justificar isso. Uma das passagens é o que está lá em Tiago. Tiago vai e fala assim: se um irmão estiver precisando de vestimenta por causa do frio, passando necessidade, você dá o cobertor, dá a vestimenta e o despede dizendo: vai em paz, mas não providencia também o alimento. Então, aquela sua esmola é como não serviu de nada. A outra passagem muito usada para justificar esse tipo de pecado social, é a questão do próprio Pedro falar: aquele que sabe fazer o bem e não faz, então este comete pecado. Mas nós sabemos que independente de você ajudar uma pessoa ou não, não importa. O pecado é a desobediência das leis e dos mandamentos de Deus. O próprio Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai falar: a lei é ruim? Não, a lei é boa. Mas se a lei não dissesse que não devemos nos prostituir, então nós não conheceríamos a prostituição. Se a lei não dissesse que nós não devíamos nos prostituir. A mesma coisa a mulher e Adão lá no Jardim do Éden. Não haveria pecado se eles se alimentassem da árvore
se Deus não houvesse dito a eles que não devessem comer. Porque o pecado não está em fazer algo, mas está na desobediência a Deus. Voltando aqui para a nossa lição. Então, estava voltado, o pecado social estava voltado mais diretamente a questões socioeconômicas e políticas. E temos aqui também a teologia da libertação. E aí ele vai trazer aqui a história de Karl Marx e de outras teorias. Bom, a teoria da libertação é um pouco meio complicado de se explicar. Como é que a gente pode explicar sobre isso? Da libertação é como se cada pessoa ele poderia estabelecer-se entre o que é certo e o que é errado. Era como se você pudesse estabelecer seus próprios dogmas. Ou seja, é como se... Hoje acontece muito isso. E, na verdade, desde a antiguidade, desde os anos 300, quando o cristianismo foi oficializado por Constantino, nós vamos perceber que houve ali uma primeira separação entre a igreja católica e a igreja ortodoxa. As divisões delas começaram pela doutrina do cristianismo, do próprio Cristo. Uns diziam que Jesus ele era 100% homem, o outro dizia que Jesus ele era 100% Deus, outros diziam não, ele é 100% Deus e homem ao mesmo tempo. E ali eles começaram a fazer aquela bagunça. Aí outros começaram a falar não se deve adorar imagens, outros diziam que podia. E aí acabaram que se dividindo. Um foi para um lado, outro foi para o outro, a primeira divisão. Depois disso, o que aconteceu? Aconteceu a reforma do protestantismo. Ali com Martinho Lutero. Martinho Lutero, não, todo mundo pode, esse negócio de inquisição, de purgatório não existe e tal. E estava certo, de fato. Mas aquilo ali abriu um outro leque para outras divisões. E hoje nós vemos pessoas pentecostais, neopentecostais, não pentecostais, pessoas que acreditam no batismo do Espírito Santo, outras que não acreditam. E aí é uma bagunça. E aí cada qual tem a sua própria verdade. Por quê? Porque não estão aptos a analisar a Bíblia Sagrada da forma como ela é. Como podemos ler e entender a palavra do Senhor para que não haja esse liberalismo de distorções? Só existe uma forma, seguindo as orientações do próprio Jesus. Jesus disse, aquele que quiser vir a mim, negue-se, pois, a si mesmo. Se você for ler a Bíblia cheio de si mesmo, cheio de achismo, cheio de que eu penso, ou que fulano falou, ou que Beltrano, você não vai entender jamais a Bíblia Sagrada. Você precisa ler com toda a submissão, com todo respeito, toda a reverência. Só assim você se salvará da doutrina do libertismo, do que tudo pode, do que tudo é besteirinha, o que importa é o coração, como muitos estão falando por aí. E aí dá margens para muitas outras coisas, como na questão sexual, como na questão do sexo antes do casamento, pessoas que se inflamam com outras do mesmo sexo, que no caso aqui no YouTube eu não posso, eu acho, né? Não é uma certeza, eu acredito que não é bom a gente estar falando sobre isso abertamente, isso é mais para grupos fechados. Porém, isso é um perigo para as nossas igrejas e para também os nossos filhos. Precisamos estarmos atentos quanto a isso. Temos então também o liberalismo teológico, que é semelhante à teologia da libertação. Só que a teologia da libertação é como se dissesse assim, ó, você pode pecar que Deus ele vai te perdoar. Deus ele perdoa, ele é cheio de amor. Então ele vai te perdoar, rapaz, que nada, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, não faz mal a ninguém. Desde que essa mentirinha seja para o bem, ó. É isso que o inimigo coloca na cabeça das pessoas. Né? O negócio da teologia da libertação. E tem agora e tem também a teologia do liberalismo. Você pode vestir qualquer roupa, você pode andar com qualquer pessoa, você pode ir em qualquer lugar, entendeu? Você pode ouvir qualquer tipo de música, você pode participar de qualquer lugar, onde a Bíblia Sagrada nos ensina que o jugo desigual destrói a família, destrói a fé, nos leva para o caminho de perdição. Então, vamos nos atentar 100% na Bíblia Sagrada,
porque ela nos dá o norte que devemos, então, a seguir. Temos, então, aqui a normatização do pecado, a crise ética e moral. Isso aqui, pessoal, isso aqui acontece dentro das igrejas. Pode ter certeza que isso aqui, acreditem. Lembra do liberalismo, da teologia da libertação, que a gente estava falando, que são semelhantes entre si, só que um libera o pecado, que de qualquer maneira Deus perdoa, ou que o pecado é subjetivo, enquanto o outro pode fazer muitas coisas. Então, na normatização do pecado, muitas vezes acontece dentro da nossa igreja. Por quê? Por falta do conhecimento bíblico, por falta da orientação bíblica. Graças a Deus você é uma pessoa assídua que faz parte da escola bíblica dominical, está aqui agora aprendendo mais da palavra e vai participar também do culto da escola presencial, porque cada um tem uma coisa para transmitir em cima da mesma mensagem, mas que vai se juntar e vai fortalecer a fé dos irmãos, vai fortalecer a igreja, vai aperfeiçoá-la. Graças a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Mas a normatização do pecado, ela está presente também dentro das igrejas. Conheço pessoas que casam e com meses ou menos de um ano, sem que ou haja realmente um problema que justifique, eles vão lá e pedem divórcio. E continua na igreja, continua lá adorando ao Senhor. A doutrina do casamento, só existe 3 formas para a separação: o adultério, o abandono e, no caso, a morte, que é no último caso. E isso tem acontecido, por quê? Porque já está normalizado, normatizado. Né? Está normatizado, então pode. Mas é um problema para a igreja, é um problema para aquela pessoa que vive assim, sem o conhecimento necessário da palavra do Senhor. Então, voltando aqui, vamos continuar. Então, aqui ele vai falar sobre a crise ética e moral, que é essa que eu acabei de falar para vocês, a imoralidade sexual, o liberalismo das pessoas se relacionarem de forma íntima antes do casamento, antes de realmente terem um laço matrimonial de compromisso, hoje em dia, se um jovem, uma jovem dizer que ainda é virgem, que é puro, isso o povo vai dizer que ele é bestalhado, que ele é otário e várias outras tipos de linguajares aí que são usados para desmoralizar aquela pessoa que está vivendo da forma correta. Deixa eu te falar uma coisa. É melhor sermos desmoralizados fazendo a coisa certa do que realmente estarmos no caminho errado e sermos desmoralizados por Deus. Porque se nós formos desmoralizados por Deus, estamos perdidos. E nós não queremos isso. Nós queremos ter comunhão com Deus. Que os homens, as mulheres, o povo aí nos chamem de loucos, não tem problema. Desde que nós tenhamos a nossa consciência e a nossa comunhão intacta, impecável para com Deus. Paulo ele escreve aos Tessalonicenses que devemos conservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito santificados até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos então a imoralidade sexual, que eu estava falando nesse exato momento, a desacralização da vida, eu acho que é assim que fala a palavra, mas aqui ele relata acerca da questão do aborto. Tem pessoas, mesmo que confessam a fé cristã, ela apoia o aborto. Eu, em particular, não apoio. Eu acho que é pecado. Por que eu acredito que é pecado? Porque nós não escolhemos nascer. Quem escolhe o nascimento de uma pessoa é Deus. Olha só, na hora de sermos concebidos, são quase 6 milhões de embriões. Apenas um é enxertado. Dentro dos 6 milhões, Deus escolheu você. Deus escolheu a mim.
Agora imagine se minha mãe ou a sua mãe tivesse escolhido por você e viesse te matar no momento em que você foi gerado no ventre. Porque quando nós somos gerados no ventre de nossas mães, quem nos gerou ali foi Deus. Você está impedindo o trabalhar do Senhor. Então é pecado. Todo aquele que vai contra os projetos de Deus está pelejando contra Deus. Foi Deus que nos escolheu. O que foi que Deus falou para Jeremias? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe. Em Efésios capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz, porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, o nascimento de uma criança, o nascimento de um ser vivo é escolha de Deus. E eu não posso desfazer da escolha de Deus. Deus escolheu com que eu fosse Davi, que eu fosse homem, que eu tivesse uma família, que eu tivesse filhos. E foi Deus quem escolheu assim. Isso não parte do homem, isso não parte de nós mesmos. Então, precisamos dar valor à vida e jamais seremos coniventes com esse tipo de coisa. Porque a palavra do Senhor nos ensina e nos leva para uma outra direção. E a direção em que nós prosseguimos é a direção do céu, é a direção do Senhor da glória. Muito bem, esta é a lição. Eu espero que você tenha compreendido, eu espero também ter ajudado e alcançado os objetivos em que realmente nós precisávamos, para que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e que você possa meditar cada vez melhor na palavra do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative também o sino de notificações, estudo 2 a 3 vezes na semana aqui para fortificar a tua fé e a minha fé, a nossa fé. Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus quiser.